Há pouco tempo atrás, as pessoas ficavam assustadas com o dólar a R$ 4. R$ 5 parecia um absurdo. Hoje, tem pessoas que já ponderam o dólar a R$ 6 ou até a 8, quem sabe R$ 10 no médio prazo. Então, a gente vai falar hoje com um gestor especialista em análise macro para saber um pouco mais sobre isso. Acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. Eu sou o Rafael Zattari, é um prazer ter você aqui conosco. Hoje temos a satisfação de trazer Lucas Desordi, da gestão Trivela, para conversar conosco. Ele tem bastante experiência no mercado. A gente continua com essa visão na Carteira Z de trazer educação financeira através das melhores gestões do país. Cara, a gente tem a honra de receber ele para falar um pouco sobre o cenário, um pouco sobre o dólar, que é a especialidade dele, um pouco sobre o fundo também. Então, acompanhe a gente aí. Eu quero pedir já para você compartilhar esse vídeo, curtir. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo também. Então, Lucas, é um prazer ter você aqui conosco. Eu queria primeiramente, né, antes de falar sobre o dólar nas alturas, que é a pergunta que a gente mais recebe. Cara, vou viajar daqui a 6 meses, 1 ano. Cara, compro o dólar agora, não compro? Enfim, faço o preço médio ao longo do tempo. Mas primeiro eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, de você e da própria Trivela. Bom dia. Bom dia, Rafael. Obrigado pela oportunidade e é um prazer estar com vocês aqui, todos os seus ouvintes. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, né? É um trabalho que é muito forte na área de educação financeira e muito enriquecedor, né? No mercado cada vez mais ativo de novos entrantes, né, de pessoa física, que precisam de informação, precisam de debates mais consistentes para cuidar da sua vida e do seu futuro financeiro. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Lucas. É uma satisfação. A gente tem muito essa métrica, né, esse vetor de trazer muita gente experiente para o canal da Carteira Z, porque a gente viu um problema, né, cara, nos últimos anos, de muita informação truncada, muita informação jogada, muita falta de consistência, e nada melhor do que pessoas aí que estão há muitos anos no mercado falando sobre diversas coisas da economia, cenário macro, a parte top-down, que você vai falar para a gente aqui um pouco hoje, bottom-up, que é aquela minuciosidade das empresas. Então, vamos já conversar com você para você falar sobre a gestora e sobre a sua carreira no mercado. Então, a Trivela M3 Investimentos, que a gente chama de TM3, né, a TM3 Capital, ela é uma gestora de Curitiba. E ela foi fundada em 2014 por uma joint venture da Trivela, através do John Toscano, que é um gestor conhecido aí do mercado financeiro, profissional reconhecido, e do Marcel Malchevski, que é cofundador da Bematec, né, uma empresa aqui do Paraná, né, de Curitiba, que nasceu de um projeto de mestrado, né, do Marcel com seu sócio cofundador. Então, a Trivela M3 Investimentos, hoje está sediada aqui na capital paranaense e está focada em 3 grandes áreas. A primeira área, assim, que é o DNA daqui da gestora, a gente chama dos VCs, os Venture Capitals, que são os FIPs, né, Fundo de Investimento em Participação para empresas de tecnologia. Em geral, não é nem startup, são empresas que já têm uma receita recorrente, que desenvolvem novas tecnologias, trabalham B2B, né, e que têm um forte potencial de crescimento. Então, a gestora aqui, ela faz a gestão, né, estrutura esses FIPs para fazer, né, esse investimento uma forma bem profissional nessas empresas. Então, aqui a gente tem um FIP, a gente chama o BC4, tem até recurso do BNDES, né, já passou na edital do BNDES, do BRDE, que é o banco local, do BANDES, que é o Banco do Espírito Santo, né? Então, a nossa origem aqui da gestora desde 2014. E quando a Trivela M3 se juntou, ou seja, fez a joint venture, ela também absorveu um fundo, né, que é o Trivela M3 Multimercado, FIM, tá? Ele existiu antes, né, no seu CNPJ, desde 2012, e que deu origem a uma segunda área, que é a área de líquidos, que é a TM3 Asset Management, que é o fundo que a gente faz a gestão aqui. Então, tem a questão dos fundos líquidos. E uma terceira área aqui da gestora,
que a gente está estruturando é real estate, ou seja, do setor imobiliário. Então, é uma gestora muito importante aqui na nossa capital, né, que a gente está buscando se estruturar nesses novos desafios do mercado financeiro, e eu respondo pela gestão do fundo e também na parte de estratégia macro aqui, né, da gestora como um todo. Eu sou formado em economia, verticalizei minha profissão, né, fiz mestrado, graduação, mestrado, doutorado, né, na área de desenvolvimento econômico, e como eu nasci na década de 70, eu sempre fiquei fascinado com esse negócio da inflação alta. Em alguns períodos de hiperinflação, outros períodos de trocas de moeda, e decidi fazer economia já nos anos 90, sou formada há 20 anos, há mais de 20 anos, tá? Decidi fazer economia para entender um pouco mais de inflação. E, naturalmente, falando de inflação, a gente começa a estudar muito sobre juros, moeda e o nosso tema de hoje, que é o câmbio. Perfeito, muito bom. Já que você falou do histórico do fundo, é até curioso, né? Porque muitas pessoas, quando a gente fala com as gestões, querem saber, cara, beleza, a gente está vendo aqui essa parte qualitativa, a experiência da gestão, mas eu tenho curiosidade para saber quanto o fundo rendeu no período de existência. Você falou que tinha um histórico até de 2012. Eu vou compartilhar uma tela já, antes de a gente falar do nosso assunto principal aqui, e mostrar esse histórico todo desde 2012 do fundo. Aqui a gente tem fevereiro de 2012, né? E a gente tem um retorno absurdo acima do... Lembrando que isso aqui é líquido de taxas, né? Acima do CDI, que teve períodos bem altos aqui desde 2012, e também do próprio Ibovespa, né? O Ibovespa rendeu 82 a 111 do CDI, 485 do fundo. Se a gente pegar até um período menor, é um fundo multimercado de alta volatilidade, de média barra alta volatilidade, né? Então, a gente vê em 2 anos aqui, se a gente pegar um período até um pouco mais curto, a gente vê também uma diferença bem expressiva, tanto acima do CDI quanto acima do próprio Ibovespa. Então, bem interessante isso, as pessoas entenderem também como é que o fundo rendeu. A volatilidade que a gente vê aqui é de 21,02 nesse período. Mas, se você quiser falar alguma coisa sobre isso antes de a gente entrar no dólar. Claro. Então, o Trivela EM3 FIM, ou seja, multimercado, ele tem tributação FIA. Então, ele naturalmente ele precisa estar alocado ativamente no mínimo em 67% em ações. Então, é um multimercado arrojado, que nem você comentou. Então, ele é para um perfil de investidor que aceite, né, dentro da sua alocação de recursos, um pouco de volatilidade, sim, né? Mas a gente faz, naturalmente, a seleção dos ativos, né, muito olhando para o cenário macroeconômico, ou seja, o que a gente entende de movimento dessas principais variáveis, tanto nacional como internacional, e também muito fundamentado em empresa, né? Essa análise fundamentalista, tanto top-down como bottom-up, não exclui uma da outra, né? É importante você, muitas vezes, fazer essa combinação. Então, é um fundo que tem esse posicionamento, nós analisamos os setores, né? Nós discutimos, né, a melhor estratégia, assim, dado o ciclo econômico que a gente está analisando, e gostamos também, dentro dessa seleção de ativos, né, com esse cenário que a gente está buscando definir, nós buscamos ter um contato próximo com a relação com investidores ou com os próprios gestores, né, que é fundamental, né, para a gente ter uma rentabilidade, é imprescindível você acompanhar a empresa de perto, ou seja, na lupa, né? Não adianta ter só o cenário, né? Você tem que fazer a alocação muito bem estruturada e acompanhando. Então, esse fundo, ele tem essa característica, né? Ele busca uma estratégia, a gente não fica rodando carteira, não é um objetivo de day trade, muitas vezes um objetivo de ficar rodando os ativos. Nós temos um posicionamento e, claro, que fazemos os ajustes necessários com base na nossa estratégia, tanto de renda fixa como de renda variável, que a gente faz uma combinação. Excelente, resultado bem expressivo aí, deu para entender. Estratégia, a combinação, né, bottom-up com top-down. A maioria das gestões faz uma gestão mais bottom-up, né, que é olhar mais minuciosamente as empresas, não se importar tanto com o cenário. Vocês fazem essa combinação aí que parece, né,
que tem dado muito certo pelos resultados realmente impressionantes. E agora só para complementar, né? Às vezes você faz um posicionamento forte em construção civil. Se você está fazendo um posicionamento forte em construção civil, com uma análise excelente de bottom-up, você está vendido em juros de longo. Você está vendido em juros de longo. Então, às vezes, está muito exposto nesse cenário. E, por algum motivo macroeconômico, vai ter um ajuste nessa curva. Ou um ambiente fiscal mais conturbado, um período que você, macroeconomicamente, você vê que vai ter que ter um ajuste de longo. Então, você tem que comprar, fazer a proteção na carteira, comprar o juros de longo. Né? Então, por isso que eu acho que não exclui, né? O importante é você entender onde que estão as conexões e aonde que você pode proteger o seu cotista, né? Excelente. Quando você falou, né, de tributação de FIA, só para elucidar para as pessoas, é 15%. Então, aquela tributação regressiva de um multimercado comum, né, que é 22,5% até 6 meses, de 6 meses a um ano, 20%, de 12 a 24 meses, 17,5%, e acima de 24 meses, 15%. Não é o Trivela é tributação fixa de FIA de 15%. E sem comicotas, né? Sem comicotas, exatamente. Então, Lucas, vamos falar um pouco sobre o dólar, que a gente fez a chamada aqui, muitas pessoas elas têm a dúvida, né? A gente recebeu algumas perguntas até recentemente, se o dólar poderia chegar a R$6 ainda esse ano, a gente ainda não tem bola de cristal, mas saber os fatores que podem contribuir para essa escalada da moeda, né? Por isso que a gente chamou você aqui para elucidar melhor as pessoas sobre esse trigger da própria moeda. Afinal, o dólar pode chegar a R$6 ainda esse ano? Olha, respondendo direto a tua pergunta, pela situação fiscal do Brasil, pode sim. O que sustenta uma moeda, em linhas gerais, são seus fundamentos econômicos, fundamentos macros. Né? E um ponto importante, no caso brasileiro, e muitas vezes de economia em desenvolvimento, é você ter uma situação fiscal saudável, ou seja, ter um déficit público. Você pode ter déficit público, tá? Você ter um déficit público que não prejudique o seu nível de endividamento de uma maneira expressiva. Então, eu vou explicando de uma maneira muito clara, muito direta, é o seguinte, né? Se você tem um déficit muito grande, o mercado ele começa a se perguntar, opa, como é que você vai se financiar esse déficit? Você pode financiar o déficit em um período seguinte aumentando os impostos. Tudo bem, você aumenta a carga tributária, você cria um novo imposto, um IOF, né? E naturalmente, né, você vai absorvendo recursos e vai financiando aquele déficit que está em crescimento. Tá? Nós aprendemos na economia que esse processo de financiamento, hoje a carga tributária do Brasil é em torno de 33% do PIB. Nós aprendemos economia com a curva de Laffer que tem um limite, tem um topo, tem um ponto, né, que a gente vê através de dados empíricos, que a partir disso, o aumento da carga tributária prejudica tanto a economia que a receita do governo cai. Tá? Então, o segundo ponto de você financiar o déficit é emitindo dívida, que o Brasil fez uma emissão de dívida muito forte no ano de 2020 para financiar o déficit público, foi de 15% do PIB. Tá? Então, você vai ao mercado, emite títulos públicos, o Tesouro Nacional emite títulos públicos, e você financia com empréstimo. Esse financiamento, ele tem um limite no crescimento da dívida pública. Tá? Então, o que está em jogo aqui no caso brasileiro é o seguinte, a situação fiscal do Brasil está frágil? Tá. Nós temos uma situação fiscal que, se a gente não cuidar, ela pode jogar o nível de endividamento a um patamar que a emissão de títulos comece a ficar difícil? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, se o déficit fiscal começar a ficar muito alto, que nem a gente viu ano passado, mas justificado, né, por causa da pandemia, se o déficit fiscal começar a ficar muito alto, aí vem uma terceira opção de financiamento dos gastos do governo, que é a emissão monetária. Tá? Então, onde é que eu quero chegar ali? Se a gente esgotar, a gente já está no limite da tributação, a gente sabe disso. Se a gente esgotar o nosso nível de endividamento, a nossa dívida bruta está em 89%, 90% do PIB. Se a gente esgotar a nossa capacidade de fazer crédito, ou seja, de buscar dinheiro no tesouro, a terceira forma é a emissão monetária. Aí você vai para a questão da emissão monetária,
que é um caso clássico da Argentina e da Venezuela, que financia seu déficit público emitindo moeda, que é sem molhagem, e que faz com que a inflação e o câmbio disparem. Tá? Então, uma insegurança em relação, né, à questão fiscal do Brasil, que é o principal hoje ponto que a gente vê interno, né, interno da economia brasileira, né, qualquer insegurança forte da situação fiscal da economia brasileira vai fazer os agentes econômicos temerem a inflação, a emissão de dívida, e eles se protegem isso com o dólar. Entendeu? Então, eles compram o dólar. Então, aí o dólar, ele passa os R$ 6, chega aos R$ 7 e vai embora. Para os investidores com mais de 20 anos, assim, é fácil a gente fazer essa comparação, mas depois vocês podem pesquisar. Não se esqueça que na década de 90, a Argentina, no câmbio fixo dela, era um peso e R$ 1, né? Um peso, R$ 1. $1, né? $1. E o real também era $1. Então, era um peso, $1. Né? Hoje, né, você precisa de praticamente 90 pesos para comprar $1, no mercado de câmbio extremamente controlado. Então, pode ir de 1 para 90. Pode, no caso brasileiro, que também no plano real, né, no sucesso aí do plano real de 95 e 96, que era praticamente 1 para 1, né, a gente foi de 1 para 5 e 4 hoje, né, 5 e 4, 5 e meio. Pode ir para 6, 7, 8? Pode, se a questão, né, fiscal ela for desequilibrada. E daí a gente entra, né, nesses pontos importantes, né, que envolvem, em termos práticos, assim, que envolve essa relação do executivo com o legislativo, né, a nível nacional, né, da União. Então, por exemplo, a gente está muito atento de como o governo e o legislativo vão conduzir essas principais reformas, né? Tem a PEC essa semana, né, PEC emergencial, né, a reforma tributária, quem sabe uma reforma administrativa, como eles vão conduzir isso. Se a gente sentir muita dificuldade na condução da reforma do Estado brasileiro e uma piora aí nos indicadores fiscais do Brasil, né, que é o resultado primário. Hoje, o resultado primário para esse ano de 2021 está em torno de um déficit de 2,83% do PIB. Tá? Ele é sustentável. Mas se esse déficit estourar, o déficit primário estourar, aí o câmbio estoura também. Tá? Então, hoje a nossa preocupação maior é ver como que esse cenário político e fiscal do Brasil, por isso que é importante acompanhar essa relação, né, do Congresso Nacional com o Executivo, tá? Como que vão conduzir esse processo de reforma. E, naturalmente, como se vai evoluir os principais indicadores de finanças públicas que a gente tem que acompanhar com bastante atenção, em especial o resultado primário do Brasil. Lembrando, ano passado, 2020, justificado, né, pela pandemia, o déficit primário foi em torno de 10,6% do PIB. Tá? Justificado pela pandemia, fizemos dívida e foi essencial aí para a gente enfrentar esse período, né, super desafiador. Tá? Mas um déficit fiscal primário, né, dessa natureza permanente, essa é uma preocupação que os economistas tinham, ele leva o Brasil para essa situação que a gente comentou, de incerteza de financiamento dos gastos públicos e pressão sobre o câmbio, sim. Perfeito. Pontos abordados extremamente relevantes para a gente entender toda essa dinâmica, que é tudo interligado. E aí, para a gente falar aqui um pouco, para terminar, eu queria saber o seguinte, cara, como o pacote fiscal de 1,9 trilhão que foi anunciado pelo presidente Biden, ele talvez pode contribuir para uma valorização do real aí frente ao dólar. O que você acha disso? O pacote fiscal do Biden, né, inicialmente divulgado de 1,9 tri, ele vai ser fundamental para uma recuperação mais plena do mercado de trabalho norte-americano, da economia mundial como um todo, e da sustentação desse novo ciclo econômico que a gente está observando, né? Principalmente em ciclos de commodity. Pode ser que esse pacote ele sofra naturalmente alguns ajustes, vai para 1,7, 1,6 trilhão, mas é um pacote expressivo. Né? Os Estados Unidos, provavelmente, além de utilizar esse recurso, toda essa injeção fiscal para vacinação, né, e também para o seu mercado de trabalho,
né, focando muito as pequenas e médias empresas, assim, ele pretende usar isso muito também para programas de infraestrutura, né? Nesse sentido, tanto o crescimento natural da economia norte-americana, os Estados Unidos pode voltar a crescer 6, 7% esse ano, né? Ou pelo menos 5% esse ano, um forte crescimento. Tá? Então, os Estados Unidos voltando a crescer e investindo em infraestrutura, ele vai sustentar os preços de commodity, seja uma commodity de alimentos, seja uma commodity de energia, e com isso, os países emergentes eles começam a se beneficiar, né? No caso brasileiro, né, em torno de 60% da nossa pauta de exportação é material básico. Então, a gente vai continuar, né, tendo uma forte exportação de minério de ferro, vai continuar tendo uma valorização das exportações de sojas e grãos, né, milhos. Nós vamos continuar tendo uma forte, né, valorização, né, nas exportações de produtos básicos e semi-manufaturados, né, que também a gente pode se beneficiar, né? E com isso a balança comercial do Brasil, ela vai ser superavitária, né? A gente estima, né, que a gente tem uma balança superavitária em torno de 54, 55 bi, né, de dólares, né, superavitária, e, né, ajudar, e se possível, aí tem um desafio, né, fazer com que o investidor estrangeiro venha para o mercado brasileiro através de investimento em bolsa, se beneficiando o quê? Dessa valorização dos preços, do crescimento das companhias e trazendo dólar para a economia. Se esse cenário, né, fosse desenhando, ou seja, pacote fiscal, crescimento da infraestrutura, retomada do mercado doméstico norte-americano, se esse cenário ele fosse desenhando, então, né, a gente espera que o capital estrangeiro ele venha para o Brasil. Como o capital estrangeiro, quando ele vem para o Brasil, ele se preocupa também com o dólar, ele vai estar de olho no fiscal. Então, fazendo uma ligação com o que a gente debateu na primeira questão, né? Se a gente tiver um encaminhamento, uma relação produtiva de reforma do Estado brasileiro, né, nesses principais itens, começando pela PEC emergencial, indo pela reforma tributária, uma reforma administrativa. Se a gente observar uma boa relação entre o Congresso Nacional e o Executivo, né, é muito provável que esse excesso de liquidez que a gente vê no mundo inteiro, né, a nível mundial, ele começa a vir por essa justificativa econômica mais forte para a economia brasileira. E o indicador muito importante, Rafael, que a gente acompanha, seria esse investidor estrangeiro entrando na B3, né? Que ela divulga recorrentemente, inclusive os dados mensais, assim, a gente vem acompanhando de uma maneira bem clara. Então, se a gente tiver uma entrada líquida em torno de 20 bilhões de reais por mês de investidor estrangeiro direto na Bolsa, pode ser só mercado secundário, tá? Vamos tirar IPO, mercado primário. Se a gente tiver um fluxo dessa natureza, em novembro, quando a Bolsa estourou, né, principalmente nas empresas de value, né, entrou 33,3 bilhões. Então, se a gente tiver um fluxo recorrente desse recurso na Bolsa de Valores, né, a gente vai ter um cenário melhor para a recuperação da economia brasileira e uma taxa de câmbio também melhor. Inclusive, aí entra um cenário mais otimista, inclusive uma taxa de câmbio mais próximo de 4,90, 4,85, assim, e o Ibovespa também mais robusto, né? Também um cenário bem otimista, que a gente espera aí né, que venha se consolidar, né, na recuperação da nossa atividade produtiva nacional. Excelente, muito bom. A gente trouxe aqui você para falar sobre toda essa questão macro, que deu para entender muito bem essa dinâmica, esses vetores que podem fazer com que o dólar possa ter uma derrocada ou uma subida expressiva. Foi muito interessante. Eu queria que você falasse para a gente onde as pessoas encontram o fundo Trivela para investir. Qual o aporte inicial, o aporte adicional? Então, o Trivela M3 FIM Multimercado, ele se encontra na plataforma BTG Digital, sobre demanda, na Orma, estratégia Long Biased, é um fundo de destaque desse mês aí, dessa estratégia. Tá? Estamos na Modal Mais, tá? E na Necton também. Tá? Então, estamos nessas plataformas. A aplicação mínima é 5 mil, com adicional de 1.000. É um fundo que, nem você comentou,
tem excelentes resultados, uma estratégia muito fundamentalista e entende que a economia brasileira ela tem que participar desse ciclo econômico aí de recuperação mundial, com bastante responsabilidade, né, e focando nessas empresas que geram valor e, naturalmente, venham beneficiar os cotistas. Né? Excelente. Se o pessoal tiver alguma dúvida mais sobre o fundo, sobre alguma questão, pode colocar aqui no comentário, pedir para também curtir e compartilhar, que vai ser muito importante, né, para a educação financeira do país como um todo. Muito obrigado, Lucas. Até uma próxima. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Até mais.